Oi, gente. No Show Business de hoje, o tema é mercado financeiro. Para uma conversa sobre esse assunto, está conosco José Berenguer, CEO do Banco XP. Não percam. Seu currículo no mercado financeiro é extenso. Começa no Banco Boa Vista, passa pelo ING, BBA, Gávea Investimentos, Santander e pela presidência do JP Morgan no Brasil. Vamos falar agora com José Berenguer, CEO do Banco XP. Berenguer, boa noite. Boa noite, Sônia. Tudo certo? Obrigada. Berenguer, vou começar uma coisa assim curiosa. A XP cresceu e se desenvolveu muito justamente por não ser um banco, né? Ela está fazendo o caminho inverso dos bancos tradicionais. Qual é a razão pela XP querer criar um banco? É bastante simples, atender o cliente. A gente iniciou nossas atividades como uma empresa de investimentos, tratando do ativo dos clientes, né? Aplicação financeira, que envolve um grau elevado de confiança. Você, para depositar sua poupança em qualquer organização, em qualquer empresa financeira, você tem que confiar no que é feito lá. Então, essa talvez seja a etapa mais difícil. Agora, recentemente, nos últimos anos, com as mudanças tecnológicas e a agenda do Banco Central, fomentando a competição através de iniciativas como o Pix, Open Bank e outras, ficou mais fácil você criar uma plataforma financeira completa. Então, a gente está basicamente atendendo a demanda dos nossos clientes. Eu vou dar um exemplo muito simples que ilustra essa necessidade que os nossos clientes têm. Imagina um cliente que tem lá uma certa quantia aplicada conosco e precisa financiar um imóvel. Se eu não tiver o financiamento imobiliário, o que vai acontecer? Ele vai tirar o dinheiro para dar entrada no imóvel, então ele tem lá, digamos, R$500 mil aplicados na XP. Ele vai tirar parte desse dinheiro para dar o sinal, vai levantar um financiamento num outro banco, e esse outro banco pode pedir para ele uma reciprocidade, dizer, olha, já que eu estou te financiando, deixa uma parte aqui dos seus recursos aplicados que estão na XP. Então eu perco o sinal e perco ainda uma parte da poupança deste cliente que está conosco. Então, a gente, quando passa a ter uma oferta mais completa de serviços financeiros, não só bancários, a gente consegue atender melhor o cliente e manter o cliente dentro do que a gente chama de nosso ecossistema. Ou seja, aumentar a nossa penetração dentro das atividades. Oferecer mais serviços. Perfeito. Né? Agora, isso inclui, assim, uma sede nova, inclui, sei lá, filiais físicas, né? Ou não? Ou tudo vai ser sistema de permanecer como digital, né? Dentro das transações, com... Enfim, eu não poderia dizer franquias, né? A XP tem várias unidades que operam para a XP. Isso. Né? Vai ser a mesma coisa com o banco em si? A ideia é, a gente não vai ter agência, a gente não vai ter presença física, a gente pode vir a ter uma ou outra loja onde a gente tem a experiência de alguns dos nossos produtos, a gente está avaliando isso, mas o atendimento vai ser primordialmente digital. A gente quer interagir com o cliente de forma rápida, eficiente, e nós entendemos que a melhor forma de fazer isso é através de tecnologia. Então, a gente não vai ter agência, a gente não vai montar uma base física grande. O que a gente vai ter, sim, é um atendimento digital através de tecnologia e usando os nossos agentes autônomos e os nossos profissionais. A gente tem mais ou menos 11 mil agentes autônomos hoje, que são profissionais que atuam na ponta, atendendo os clientes, basicamente em investimentos e agora em produtos financeiros como seguros e produtos bancários. E também temos profissionais da própria XP, funcionários da XP que também atendem clientes. Então, essa vai ser a nossa força de vendas. E, através de tecnologia, a gente vai chegar na ponta, vai estar em contato com o cliente. Olha, alguns bancos, assim, eu tenho reparado, ultimamente, eles têm feito a ponte com o cliente com contratação de gerentes. As pessoas querem, alguns bancos, alguns concorrentes de vocês, eles acham que as pessoas querem ouvir alguém, né? E não sempre conversar com uma máquina. Como pensa a XP? Exatamente igual. A gente quer atender o cliente da forma que ele quer ser atendido. E tem uma porcentagem grande dos clientes que querem ser atendidos por um gerente, por um profissional que vai auxiliá-lo, que vai indicar as melhores operações, seja de investimentos, ou seja operações bancárias ou de seguros,
para aquele cliente. Então, é curioso, né? A gente pensa que a gente está indo para um modelo totalmente digital. Não está. Por falar em contato humano, o ser humano vai continuar tendo contato com dinheiro, a moeda dinheiro, ou vai ser tudo um sistema virtual? Eu acho que a gente caminha para um sistema virtual. Eu acho Pelo menos no papel moeda, o papel moeda vai desaparecer. O cheque, quanto tempo tem de existir ainda de... Eu comecei a trabalhar, a gente ainda tinha a compensação do Banco do Brasil lá no centro, né? Eu com os malotes, com os cheques físicos e trocava o cheque e tal. Eu acho que o cheque também tende a desaparecer. É questão cultural, né? Cultural, né? Cartão de crédito. Hoje, o mesmo plástico, né? A gente carrega no próprio aparelho celular. Eu acho que tudo isso vai desaparecer. Talvez o cartão de crédito demore um pouco mais. Mas o cheque vai desaparecer, o papel moeda vai desaparecer e a gente vai, daqui a pouco, também não ter o cartão na nossa carteira. Mas na hora de você contratar alguém para trabalhar, o que você olha? A gente, durante muito tempo, olhou só os aspectos técnicos, né? E hoje, o que a gente chama de soft skills, ou de a parte de inteligência emocional e da forma que a pessoa, o indivíduo, o profissional interage com outras pessoas é super importante. Até porque, dentro das empresas, a gente tem um público super diferente. A gente tem jovens que têm uma mentalidade, um objetivo diferente de profissionais com 40, com 50, com 60 anos. Então, vamos dizer, o espectro de características dos profissionais é completamente diferente do que era há uns anos atrás. A gente tinha, por exemplo, em banco de investimento, em tesouraria ou em bancos, um profissional meio que padrão. Hoje em dia, a gente interage com profissionais de tecnologia, com profissionais de marketing, com muito mais frequência. Então, esses que a gente chama de soft skills, essas características de inteligência emocional, etc., são super importantes. E mais, capacidade de adaptação. A velocidade das mudanças aumentou demais. Então, eu hoje, quando vou olhar um profissional para contratar, eu tento olhar esses aspectos todos e dou muito valor à capacidade de adaptação e à capacidade dele interagir com públicos diferentes. A gente olha uma matriz que você vê no eixo Y, a performance do indivíduo. E no eixo X, a gente vê a questão de se ele inspira confiança, se ele é um bom colega. E o que a gente está procurando é o profissional que reúne essas duas características. Ele está no meio da equação. Tem um grande profissional que só performa e não é um bom colega, não tem inteligência emocional, não tem capacidade de adaptação, etc., para a gente não serve. A gente tem que encontrar o profissional que combine essas duas características. E como é que era antigamente? A importância da performance era enorme. A gente olhava as outras características, mas hoje o pêndulo está mais para o meio. Era muito mais performance e menos as outras características, e hoje a gente está procurando um equilíbrio maior. Como é que você, assim, o nosso telespectador aqui, algum deles pode estar querendo arrumar um emprego no mercado financeiro? O que você pode dizer para ele? Eu acho que a primeira capacitação técnica tem que ter, tem que conhecer, óbvio. Segundo, paciência, começar de baixo, conhecer como funciona o sistema a fundo. Eu vejo muito hoje a geração mais nova com muita pressa. Eu acho ótimo, esse senso de urgência é essencial, mas nada substitui o tempo e a experiência. Então, as coisas acontecem no seu devido tempo. Então, às vezes eu mesmo fui colocado em posições na minha carreira de forma prematura e eu não estava preparado para essas posições que eu fui colocado. Né? Então, eu acho que, primeiro, tem que ter paciência, tem que se preparar, tem que ter resiliência, tem que saber que é um mercado muito difícil, muito competitivo, que as coisas mudam muito rapidamente e ter disciplina. Acordar todo dia de manhã e falar, tenho que trabalhar, colocar um tijolinho aqui na parede, sabendo que a parede vai ficar pronta daqui a uns anos. Berenguer, eu vou te interromper um minutinho só. Um minutinho. No próximo bloco, tem mais conversa com José Berenguer, CEO do Banco XP. Não saia daí. Voltamos com o nosso entrevistado, José Berenguer, CEO do Banco XP. Berenguer, vamos agora para um tema que toca a muitas pessoas, que é a taxa de juros. A taxa de juros está subindo não só no Brasil, como no mundo inteiro. Qual seria o reflexo disso no dia a dia das pessoas? Tem alguma coisa que você possa dizer para esse nosso telespectador?
Olha, sim. se proteja como? Primeiro, empréstimos mais caros. Eu vou dar um exemplo concreto. Imagine uma empresa que no meio do ano passado estava tomando dinheiro, estava pegando um empréstimo a CDI mais 3. A CDI estava a 2, mais 3 pontos percentuais, pagava 5% ao ano. Essa mesma empresa, no que vem, provavelmente, se continuar pagando CDI mais 3, vai pagar 15%. Porque o CDI deve ser, na média, 12% ano que vem, então um pouco menos, um pouco mais, depende do dia. Mas o crédito que ele tomava a 5, ano que vem, vai custar 15%. Então, essa talvez seja o impacto mais direto que a gente sente no dia a dia através dessa elevação de taxa de juros que é necessária. A gente tem um movimento de interrupção de algumas cadeias de suprimentos, mais a questão de energia, mais a questão das commodities, mais o câmbio aqui no Brasil que está levando a inflação para cima. E a gente tem memória de hiperinflação, a gente tem memória inflacionária. É um momento que necessita de muita cautela por parte do Banco Central. Muita cautela, né? Tem muita gente que deve estar nos vendo agora que não sabe o que é inflação, né? Nós vivemos esse período de inflação e é muito preocupante. Berengue, não existe tantos caminhos, né, para controle de inflação, tem corte de gastos públicos, monitorar a produção, incentivar, enfim, alguns caminhos. Mas os gastos são muito questionados aqui no Brasil. A Itália, recentemente, furou o teto de gastos por lá. Mas como tem um primeiro-ministro, Mário Draghi, que tem uma credibilidade muito grande, a própria comunidade europeia apoiou esse furo do teto de gastos por causa da situação, pandemia, etc. e tal. Aqui, a insegurança é muito grande quando se fura o teto de gastos, né? Não tem o governo hoje não inspira tanta confiança quanto um governo italiano, vamos dizer assim. Como você vê o ano de 2022? Como é que você vê as eleições? O Brasil precisa recuperar a credibilidade para poder fazer as mesmas coisas que os outros estão fazendo e ser aprovado por isso? Olha, Sônia, vai ser um ano difícil. Nós vamos sair de um crescimento esse ano de 5% e vamos chegar no fim do ano que vem com um crescimento de 0%, ou provavelmente um pouco negativo. Então, essa freada de 5 pontos percentuais vai ser severa. A gente vai ter mais desemprego, a gente tem a questão fiscal, como você colocou, que está longe de estar resolvida. Acho até, se eu puder fazer uma observação em relação à questão do auxílio emergencial, eu acho que ele é necessário. O impacto nas camadas menos favorecidas da população foi severo em relação a... Todo mundo acha que ele é necessário. Exato. Né? A gente tem que achar caminhos e como o nosso orçamento é muito enrijecido, fica complicado, então justifica-se talvez o estouro do teto. O que deixa as pessoas assustadas é o fato da gente ter furado e esse precedente dar a possibilidade disso acontecer outras vezes em outras situações, eventualmente até em situações onde a política fale mais alto do que a própria necessidade de controlar esses gastos e ter responsabilidade fiscal. Então, isso é que assusta o investidor. Então, a gente tem para o ano que vem mais um processo de desaceleração da economia bastante forte. 2, inflação ainda em alta. A gente não está com a inflação para 2022 no centro da meta, estamos longe disso. A inflação deve ser acima de 5% ano que vem. 3, tem incerteza política. 4, a gente tem as incertezas em relação ao vírus. Agora, recentemente, a gente está vendo o que está acontecendo com essa variante que veio da África do Sul. E ainda tem um processo de normalização de política monetária no mundo todo. É isso que as pessoas não veem. Como você vê o Brasil inserido nesse processo? O mundo, vamos dizer, estamos aí pendurados como é que vai ser a alta de taxa de juros nos Estados Unidos ou não. É tudo muito interligado, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o Brasil olha muito para o próprio umbigo e não consegue ver o que acontece lá fora e de alguma maneira, acompanhar? Eu acho que não, Sônia. Eu acho que a gente tem questões super importantes e super relevantes aqui que precisam ser resolvidas e a gente foca nessas questões. Agora, é impossível qualquer pessoa no setor público, ou mesmo no setor privado, conduzindo uma companhia, não está observando o que está acontecendo no mundo. A questão da inflação, por exemplo, ontem ou anteontem saiu a inflação na Alemanha 4,9%. Então, altíssima. Altíssima. É um fenômeno global. E o nosso risco aqui
é maior porque a gente tem essa memória inflacionária. Eu acho que a gente tem que ter uma política monetária super restritiva no que vem. A independência do Banco Central é importante nesse aspecto e ter disciplina e atacar essa persistência dos núcleos, como a gente diz tecnicamente, que estão muito altos. E a gente tem, de novo, mecanismos de indexação através de dissídio, correção de contratos. A gente tem uma inércia inflacionária que é relevante. Essa não foi ainda, vamos dizer, desativada, não né? Foi. Não foi. Você tem razão, existe uma indexação natural, né? E para os investidores, né, para o nosso público aqui, o que a gente observou nos últimos meses foi uma migração de ativos de renda variável, saindo de ativos de renda variável e alternativos, etc., como fundos multimercados ou fundos de private equity, etc., para renda fixa, porque os papéis indexados à inflação, que pagam IPCA+, estão muito atrativos. Então, eu acho que isso vai continuar acontecendo no que vem. E o último comentário é que tem sempre uma discussão a respeito do dinheiro indo para fora e do brasileiro não confiar no Brasil, etc. Eu não compro essa teoria. Eu acho que é natural que a gente tenha uma expansão da nossa alocação como pessoa física, ou mesmo pessoa jurídica em ativos no exterior, mas o brasileiro, diferentemente do argentino ou de outros países sul-americanos, ainda confia no sistema financeiro e nos instrumentos que a gente tem aqui. Nunca tivemos um risco de dolarização da nossa economia. Isso ainda bem que a experiência já é alguma coisa. Nessa a gente serve, não caiu. Né? Nessa a gente não cai. Em termos de criptomoedas, o que é uma criptomoeda? Para deixar mais claro aqui para o nosso telespectador. É um ativo que fica armazenado numa cadeia de informações que tem seu valor, mas que, para mim, a determinação desse valor é muito complexa, é muito difícil de eu conseguir ler e ter instrumentos para poder avaliar quanto vale, por exemplo, um Bitcoin. Eu acho a tecnologia em volta do instrumento ela é espetacular e ela vai ser muito usada na nossa vida nos próximos anos, porque ela é uma tecnologia simples que permite o rastreamento, que guarda as informações de cada um dos compradores desses ativos. Isso tudo facilita demais. Imagina o seguinte, isso talvez não agrade muito os cartórios, mas a informação de quem foi dono daquele imóvel não precisa mais estar no papel. Você pode colocar no que a gente chama de blockchain, que é a tecnologia de transmissão das informações desse ativo. Então, para resumir, eu acho a tecnologia que envolve a criptomoeda, ela é espetacular. Presente para a humanidade. É um presente para a humanidade. Agora, o ativo, comprar ou vender, eu não tenho como avaliar, eu não sei, eu não consigo ver. Quando eu vou comprar euro ou ien, eu vou lá e estudo a situação fiscal do Japão, o balanço de pagamentos, a situação política, e eu falo, eu acho que o ien pode se valorizar ou se desvalorizar nos fluxos e etc. Quando eu vou olhar o Bitcoin, o que eu vou olhar? Da onde está vindo o fluxo? Eu acho que tem, sim, um movimento da sociedade de abraçar a criptomoeda como reserva de valor, como abraço o ouro. Mas eu tenho dificuldade de ler esses movimentos. Sabe o que é estranho? Por que os bancos centrais ainda não regularam o uso das criptomoedas? Eu acho que eles têm um único medo, que é a questão relacionada à lavagem de dinheiro. O envolvimento de crime com essa cadeia. Eu acho que no dia que os bancos centrais tiverem mecanismos, eles têm mecanismos, mas que eles conseguirem implementar esses mecanismos nessa cadeia, eles vão ter que abraçar, vão ter que regulamentar o uso desses ativos. Eu acho que a gente caminha... Né? É estranho. Isso vai acontecer no curto prazo, eu acho, viu, Sônia? Deve acontecer, né? E o crédito de carbono, que é outra moeda que está surgindo aí, depois queria falar um pouquinho sobre o meio ambiente com você. O crédito de carbono, pelo menos, ele existe, não é uma moeda não rastreável, sei lá, entendeu? Ele é baseado em alguma coisa, Sim. É um ativo, né? Qual é o destino do crédito de carbono? O Brasil foi parte importante desse acordo global de crédito de carbono. O que vai significar para o Brasil e para o mundo
ter o crédito de carbono funcionando? A gente tem dois. Primeiro, teve uma evolução importante na COP26 recentemente. A gente tem dois tipos, né, de crédito de carbono, voluntário e regulado. O regulado é o compromisso dos países em atingir determinadas metas de emissão líquida. E o voluntário são os agentes que voluntariamente criam instrumentos para poder compensar a emissão de carbono. Eu acho que esses mecanismos eles vão começar a conversar. Esses dois mercados que são separados, as decisões que foram tomadas na COP26 vão fazer com que esses mercados tenham uma correlação, uma interdependência maior. E eu acho que é muito importante, em algum momento nos próximos anos, que a gente crie um lugar, uma bolsa, um sistema para poder transacionar esses créditos de forma organizada. Seria uma coisa separada. Seria um ambiente de negociação para que esses... Hoje a gente tem pequenos ambientes de negociação de crédito de carbono em algumas localidades, em alguns países. Eu acho que a gente deveria ter um mercado central para que o crédito de carbono fosse negociado e tivesse essa tecnologia de blockchain e outras tecnologias mais novas para poder fazer o que a gente chama de liquidação de fluxo, e não só do fluxo financeiro, mas a custódia desses créditos também. Então, acho que é nessa direção que a gente caminha, e eu acho que isso vai ser importante para o Brasil, porque o Brasil vai ser um grande gerador desses créditos. Pelos números que eu tenho, o Brasil só gera 3% dos gases de efeito estufa. Exato. 97% é o resto do mundo. Isso. Então, nós temos um mundo para poder navegar. Porque eu vou ter que te interromper de novo, que estão me chamando ali. Eu já volto em 1 minuto. Olha, gente, no próximo bloco tem mais conversa com José Berenguer, CEO da XP. Não saia daí. Voltamos com José Berenguer, CEO do Banco XP. Berenguer, estamos conversando aqui sobre crédito de carbono, meio ambiente. Nesse relacionamento, nessas conversas que você tem com a iniciativa privada, e o próprio banco, o que você acha que estão fazendo em favor do meio ambiente? Estão fazendo alguma coisa? Muita coisa. Eu acho que o sistema privado, as empresas privadas têm que assumir um protagonismo cada vez maior em relação a essa questão. Não só no Brasil, não né? Só no Brasil, no mundo. No mundo todo. Deixar que essa questão seja... a questão do aquecimento global, dos poluentes, do carbono, fique na mão só dos governos, é um erro. Eu acho que o setor privado tem que assumir um protagonismo cada vez maior. A gente vê as empresas brasileiras muito vocais em relação às iniciativas que elas estão tomando. E as empresas financeiras, assim como a XP, também têm uma agenda muito ambiciosa de fomento às iniciativas de combate a desmatamento, a expansão de emissão de gases de efeito estufa, etc, etc. E aí, o papel da instituição financeira é essencial, porque no momento que eu digo não a um projeto que não atende todas as especificações para evitar a expansão desses gases ou da emissão desses gases, eu consigo colocar um freio nesse processo. Então, o sistema financeiro aqui no Brasil, a Febraban e outras, e os bancos de forma individual, têm uma agenda muito bem montada nesse sentido. Porque não é que você diz não e vai para um outro banco e ele diz sim. Não, é quase impossível hoje se obter um financiamento num projeto que não esteja 100% de acordo com os normativos mais severos e mais restritivos em relação às questões socioambientais. Qual a razão disso? Qual é a razão dessa barreira ter sido feita por todo o sistema financeiro? Deve ter uma lógica. São algumas. Primeiro, um projeto mal feito que não observa as questões socioambientais, ele tem uma chance maior de dar errado. Então, a capacidade de repagamento desse projeto é menor. 2, o risco reputacional. Amanhã dá um problema, aparece um problema, vamos dizer, o Banco X, o Banco Y financiou esse projeto. E 3, porque é o correto a fazer. Porque a gente tem que ter a sensibilidade de enxergar o que está acontecendo na sociedade e falar, nós como agentes temos que fazer o que é certo, jogar na bola e fazer o que é correto para o mundo. Pô. Não dá para a gente ficar tapando os olhos e ficar financiando todos os projetos. Mas caiu essa ficha que planeta nós temos um só? Caiu. No sistema financeiro eu posso dizer que caiu. E no empresarial? Também. Em diferentes escalas, em diferentes graus, mas sem dúvida caiu. Agora, quem que vai financiar essa transformação da indústria tradicional para a indústria sustentável?
A própria indústria e o sistema financeiro, o mercado de capitais. A sociedade não tolera mais a empresa que usa carvão, que, enfim, polui, não trata bem a questão socioambiental em volta dela. Essa empresa está fadada a morrer. Então, vai ser um processo de seleção natural. Ou o empresariado adota essas diretrizes, ou ele não vai sobreviver. É tão simples quanto isso. Em países em desenvolvimento, países mais pobres, que não conseguem se financiar nesse sentido, nem no setor público, nem no setor privado. O mundo precisa ajudar. Precisa. Esses 100 bilhões de dólares que foram prometidos aqui na COP26, que foram prometidos lá atrás, eles vão sair dessa vez dos países desenvolvidos? Eu acredito que sim. Eu acho que a tendência é que a gente tenha... Não sei se serão 100 bilhões de dólares, mas não serão os 10 bilhões de dólares... gastos. Exato. A gente vai ter uma expansão desse valor. Espero que a gente chegue bem próximo do 100. E acho que é essencial, porque como você colocou, em alguns países não há escala, não há... A Romênia, toda a energia da Romênia é do carvão. Pois é. Como é que você faz? Você não opera mais com carvão para o país inteiro? Então é uma coisa inviável, né? É inviável. E quem vai ter esse bom senso? Eu acho que a gente caminha para um desenho onde talvez o consumidor no futuro não vá comprar nenhum produto da Romênia, infelizmente. Ele vai dizer, olha, a Romênia tem uma cadeia de produção que é dependente do carvão e eu não aceito esse modelo de geração de energia. Quem que vai segurar o país como um todo? O país vai ter que se transformar, vai ter que mexer na matriz energética dele. Com que dinheiro? Vai ter que ser financiado. Vai ter que ter auxílio. Bom, vai ter que, né? Essa coisa não tem opção. Eu vou parafrasear. Sônia, tem um amigo meu que diz o seguinte, você conhece bem. Todo dia sai do mercado um consumidor como nós, que é um consumidor mais antigo, e entra um consumidor novo que tem outros valores e se comporta de forma diferente. A geração nova, a minha filha... Meu filho... Meu filho também não. Ele não aceita uma série de coisas que a gente aceitava, ou de repente ainda aceita. A gente aceitava porque não sabia, né? Não sabia. Não tinha consciência da importância, né, desse processo. Hoje nós somos militantes também como eles. Como eles. E essa é uma transformação que está acontecendo e a gente tem que estar atento. E as companhias também. Se as companhias não efetuarem essa transformação, vão morrer. É um cenário muito complexo para a sobrevivência de uma companhia que não observa esses aspectos. Eu tenho o maior prazer de tê-lo aqui com a gente. Sou fã da sua carreira. Obrigado. E obrigada por ter vindo. Foi ótimo. Espero voltar. Namastê. Namastê. E, gente, o Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band em São Paulo. Até lá!